Sua dúvida. No Esclarecendo a Sua Dúvida de hoje, a gente conversa com a neurologista Renata Andrade. Deixa eu ver se ela está na linha conosco já. Doutora Olá. Renata, é um prazer conversar com a senhora aqui no programa. Seja bem-vinda, viu? Boa tarde, Cristiano. Doutora, para a gente falar sobre Alzheimer, né? O mal de Alzheimer é uma doença que a gente tem escutado falar mais nesses dias, não sei se é só a impressão. Mas, doutora, o que caracteriza o Alzheimer? Então, o Alzheimer, ele é uma doença, né, que a gente chama de demência, uma síndrome demencial, onde há um acúmulo anormal de algumas proteínas no nosso cérebro e uma destruição de alguns neurônios. Isso faz com que a pessoa tenha uma perda de coisas que chamamos de funções cognitivas. E no Alzheimer chama atenção principalmente a perda da memória, mas outras capacidades também podem ser acometidas. Então, por exemplo, a capacidade de planejamento, a capacidade de exercer algumas funções que antes o paciente conseguia fazer, como, por exemplo, cuidar das suas coisas, organizar uma casa. A linguagem também pode ser comprometida de uma forma mais tardia, mas a característica principal é a perda de memória recente. E qual a faixa etária mais atingida pelo Alzheimer, doutora? Então, o Alzheimer, ele acomete indivíduos principalmente acima de 65 anos de idade. Quanto mais idosa é a pessoa, maior risco de desenvolver um quadro demencial, e é a principal forma de demência em indivíduos acima de 65 anos. Uhum. É possível que pessoas mais jovens também adquiram Alzheimer? É possível, sim. Pessoas abaixo de 65 anos também podem ter Alzheimer e também podem ter também síndromes demenciais. Aí existe uma série de fatores, né, que podem contribuir para isso, inclusive uma predisposição genética também para o acontecimento. Agora, por que isso acontece, doutora? Como é que se adquire um Alzheimer, por exemplo? Então, pode haver realmente, né, existe uma série de genes que estão associados a uma predisposição à doença, e hoje em dia já se conhece alguns fatores de riscos, né, para a síndrome demencial. Não se sabe exatamente como esse acúmulo de proteína começa, em que momento, né, ele começa. Inclusive, se vê que essas alterações que acontecem no cérebro, elas começam muito tempo antes do quadro realmente se iniciar clinicamente, antes do paciente receber o diagnóstico. Mas entre os fatores de risco para a doença estão, por exemplo, fatores que são fatores de risco para AVC também, para doença cerebrovascular, como pressão alta, diabetes, obesidade, tabagismo, colesterol alto, traumas cranianos repetidos também são fatores de risco. Quadros de alterações de humor como depressão, insônia, apneia do sono, são fatores que podem contribuir para o acontecimento, né, da doença de Alzheimer. Existem várias fases, é isso? A grau mais leve e mais sério do problema? Sim, podem existir várias fases da doença, né? Então, a doença ela geralmente começa com uma perda de memória recente, que se caracteriza muito por indivíduos que têm dificuldade de lembrar de fatos recentes, que começam a fazer perguntas repetidas, que começam a perder objetos, muitas vezes em casa, começam a perder alguns compromissos, faltar compromissos, podem se perder em trajetos que são comuns, e esse quadro ele pode progredir com o acometimento também de outras funções. Então, com a capacidade de planejamento, com uma capacidade de se comunicar, com alterações de comportamento, né? E a doença, ela pode realmente, infelizmente, ela é uma doença degenerativa, uma doença progressiva, e que ainda não possui cura. Era justamente essa a nossa próxima pergunta. Primeiro, tem uma pergunta do ouvinte aqui com relação à hereditariedade, se isso pode ser hereditário. E segundo, justamente, a pergunta que nós íamos fazer, e que a senhora brilhantemente aí já respondeu para os nossos ouvintes acerca da cura, né? Existe cura? E com relação, doutora, também ao diagnóstico, como é que a gente consegue Sim. identificar que aquele indivíduo ou indivíduo ali tem o Alzheimer? Tá, então vamos lá. A primeira pergunta sobre se a doença pode ser hereditária, pode, né? Existem alguns genes que são associados a formas hereditárias da doença e uma maior predisposição, né, também para o seu desenvolvimento.
inclusive pacientes com a forma de início precoce, que acontece antes dos 65 anos de idade, ela tem um componente maior hereditário do que aqueles indivíduos que têm a forma que a gente chama de início tardio, que acontece em indivíduos idosos. Então, esse é o primeiro ponto. Pode sim ser hereditário. Na maioria dos casos, não é. Assim, uma doença hereditária, que existe uma chance de 50% ou de 70% de filhos ou de outras pessoas na família adquirirem a doença. Aí, depois, sobre o diagnóstico, né? Sim, o diagnóstico, ele é essencialmente clínico. Então, o diagnóstico vai depender de uma avaliação clínica detalhada, feita pelo neurologista ou pelo geriatra. Muitas vezes é indicado também uma avaliação neuropsicológica e alguns exames eles podem ser feitos no intuito tanto de corroborar o diagnóstico, ou seja, apoiar o diagnóstico, como também excluir outras causas de demência. Então, exames laboratoriais, que são exames de sangue, podem ser realizados. O exame de ressonância magnética, ele pode ajudar a fazer um diagnóstico diferencial com outras doenças e também pode ajudar em mostrar alterações que são compatíveis com a doença de Alzheimer. Outros estudos, que são aqueles que a gente chama de estudos funcionais do cérebro, que comparam a atividade cerebral de algumas regiões, eles também podem ajudar. E outros exames mais detalhados, como o exame de líquor, que pode avaliar alguns marcadores que avaliam as proteínas, né, do nosso sistema nervoso central. Qual o tempo de vida, doutora, de uma pessoa que é diagnosticada com Alzheimer? Então, isso vai depender muito da idade de início, da forma de doença, do tempo de evolução. Nem sempre a doença de Alzheimer ela vai comprometer a expectativa de vida do indivíduo. Porque como ela vai ter um comprometimento da capacidade do que a gente chama de cognitiva, né, que é do pensamento, ela não atinge um órgão vital para a sobrevivência, como, por exemplo, o coração, né? Outros componentes do sistema circulatório. Então, tem indivíduos que têm uma sobrevida muito prolongada. Geralmente, o que limita muito a vida desses indivíduos são complicações infecciosas. Então, como, por exemplo, pneumonias aspirativas, né? Complicações que decorrem de uma imobilidade prolongada e acabam comprometendo aí a expectativa de vida desses pacientes. Muito bem, entendido. Então, doutora, vamos agora para o mais importante. Uma vez diagnosticado ou percebendo alguns sintomas, como é feito esse tratamento? A importância do acompanhamento? Onde buscar ajuda, doutora? Então, pronto. Depois do diagnóstico, cada caso, claro, deve ser individualizado, cada tratamento deve ser individualizado. Existem algumas medicações que são indicadas hoje em dia para a doença e que com elas a gente consegue ter uma certa estabilidade ou retardar um pouco o avanço da doença, né? Consegue ter alguma melhora, dependendo do estágio em que o paciente esteja. E uma série de outras medidas também são muito importantes e podem atuar nesse processo de tentar retardar a evolução da doença, como, por exemplo, atividade física regular, né? O acompanhamento com o estímulo que a gente chama de reabilitação cognitiva, terapia ocupacional, fisioterapia, todo esse acompanhamento multidisciplinar ele é muito importante para o tratamento desses pacientes. Que entrevista esclarecedora, muito importante, doutora, muito bom falar com quem entende. Então, quem está nos ouvindo agora e está passando, enfrentando esse problema, deve ser bem acompanhado e analisar aí todos os comportamentos da pessoa que está com o problema. Doutora, a senhora atende onde? Eu atendo no Instituto Real Neuro, no Real Hospital Português. Real Neuro, no Real Hospital Português, que a propósito, no mês de setembro, fez 160 anos, parabéns, né, a essa casa de saúde que salva vidas diariamente. Doutora, obrigado pela participação e até o próximo encontro, tá bom? Muito obrigada, uma boa tarde. Conversamos, portanto, com a doutora Renata Andrade, neurologista, falando sobre o mal de Alzheimer aqui dentro do nosso programa.